Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal organizer, do espírito ao entender. Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, eu sou personal organizer holístico. Sejam super bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ambientes da nossa casa. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Você sabia que cada ambiente da sua casa está pulsando diversas energias que muitas vezes você desconhece e essas energias estão te atrapalhando, afetando a sua rotina e a sua vida e até mesmo a relação dos indivíduos que moram na sua casa? Inicialmente, uma sala de estar que foi desenvolvida para um ambiente de receptividade, um ambiente de comunicação, de interações humanas, acaba sendo um ambiente onde a energia presente gera brigas, desentendimentos, conflitos. Um ambiente ele tem a capacidade de influenciar diretamente o seu comportamento e o seu bem-estar dentro da sua casa, a sua percepção em relação ao seu lar e a sua visão de mundo, e até mesmo a sua relação com os outros indivíduos. Nenhuma sala é igual, nenhum ambiente pulsa a mesma energia como na casa de outra pessoa, porque as pessoas que residem ali dentro também são diferentes. Então, por isso que mesmo uma sala, um ambiente sendo igual em duas casas, em cada casa, a sala de estar, esse ambiente vai ser diferente, vai pulsar uma energia diferente, porque as pessoas que estão ali são diferentes. Elas têm visões diferentes, elas interagem com esse ambiente de forma diferente. Elas possuem uma história, uma cultura, uma vivência que não é igual à sua. Os posicionamentos podem ser até mesmo igual, mas as relações emocionais, sentimentais, são diferentes. Por isso que neste vídeo a gente vai conversar sobre muitos aspectos que influenciam a energia de um ambiente, como a desordem, a sujeira, a posição, as cores, as texturas, tudo isso influencia sim a energia de um ambiente e a forma como você se sente nele. Mas um fator muito determinante dentro da organização holística que observamos é a interação da própria pessoa. Pois o ambiente ele vai pulsar vida de acordo com a pessoa que está usando, que está transitando por esse ambiente. Foi você que deixou bagunçado, foi você que não limpou, você que está olhando para as suas coisas com uma determinada energia. É você que escolheu as cores que vão ficar naquele ambiente. Foi você que acumulou muitos objetos naquele espaço. Antes de eu discorrer aqui sobre a energia dos ambientes, eu já quero deixar de indicação um vídeo muito legal do Luiz Neto, onde ele fala sobre a energia dos ambientes, né, as causas, os efeitos para a nossa vida, do ponto de vista do Feng Shui. E é muito legal e muito interessante, é um vídeo muito completo, eu adorei, porque muito do posicionamento, muito da visão do Feng Shui, a gente da organização holística, a organização holística entende e também analisa esses pontos. Eu quero que vocês entendam que a organização holística, ela não é uma organização de Feng Shui. Ela se utiliza também dos conhecimentos do Feng Shui, mas não única e exclusivamente. A organização holística também vai utilizar conhecimentos ancestrais, da natureza, da ecopsicologia, da própria psicologia, da sociedade, conhecimentos de crenças, espiritualidade, a forma como nos posicionamos no mundo. A visão holística, ela busca olhar o ser humano, olhar as coisas de uma forma integral e utilizar o maior número de ferramentas e sistemas que possam contribuir para o bem-estar do indivíduo, neste caso, dentro da organização. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns fatores que vão para além de questões de posicionamentos, de cores, explicar cores para vocês, uso de plantas. Não, a gente vai conversar sobre as energias iniciais que já existem em cada ambiente,
para a finalidade que eles foram desenvolvidos e como nós, como pessoas, como seres humanos, como moradores do nosso lar, influenciamos esse ambiente a ter outras energias e como depois, mais tarde, essas energias influenciam o nosso bem-estar e a nossa visão para o nosso lar, para as outras pessoas, para a nossa vida. Historicamente, as casas foram sendo desenvolvidas para funções específicas. Cada ambiente foi sendo desenvolvido para sanar alguma necessidade do homem primitivo. Esses ambientes acabaram historicamente e culturalmente pelas intervenções sociais, culturais e tecnológicas, sofrendo diversas alterações. E nessa reconfiguração, a gente tem os ambientes de hoje em dia. Esses ambientes, eles por si só, já carregam uma energia muito específica ao longo do tempo, ao longo da história, que essas energias nem sempre conseguem fluir naturalmente, como deveriam. Sala de estar, energia de comunicação, socialização, de receptividade. Cozinha, muito associada à cura, ao bem-estar. Está ligada ao cuidado, porque cuidamos do nosso corpo. Está ligado à nutrição, porque nos nutrimos. Ao cuidado não somente de nós, mas também do outro, porque preparamos alimentos para também outras pessoas. A prosperidade, de acordo com o Feng Shui, o nosso fogão está ligado à fartura, às finanças da casa. E por uma visão mais ancestral, a gente tem culturalmente a cozinha como um lugar de prosperidade, porque os povos antigos que trabalhavam no campo, coletavam a colheita, festejavam uma colheita farta. Então estava ligado à abundância, à prosperidade. O banheiro, associado à purificação, ao descarrego, ao esvaziamento, ao autocuidado, à higiene. Esse ambiente também ligado à autoestima, muitas vezes, porque algumas pessoas utilizam o banheiro também para se maquiar, para se arrumar, Outras pessoas utilizam o quarto. O quarto que inicialmente foi desenvolvido para o descanso, para recarregar as energias, Ele possui essa energia de descanso, de introspecção, de intimidade, de recarregar as energias, também ligado aos relacionamentos, ao romance, à intimidade. Mas em alguns casos o quarto acaba sendo um refúgio do externo, de outros ambientes, do mundo. Muitas vezes o quarto acaba sendo utilizado também como um espaço, um ambiente para estudo, trabalho. E quando isso acontece, precisamos saber separar, organizar os ambientes de forma que o espaço de dormir seja muito bem separado do espaço de trabalho ou de estudo, para que um não afete a energia do outro. Porque quando temos uma mesa de estudo, uma mesa de trabalho dentro do quarto, isso pode acabar afetando a nossa hora de dormir, o nosso descanso, o nosso sono, porque acabamos ficando preocupados com o que precisamos entregar. Olhamos para aquela mesa e imaginamos, nossa, preciso entregar aquele trabalho, preciso estudar, preciso fazer aquilo, e não descansamos. Mas o mesmo também pode acontecer quando os ambientes não estão separados fisicamente e mentalmente. Quando estou trabalhando ou quando estou estudando, acabo me desconcentrando, olhando para aquela cama, aquela vontade de descansar, de dormir. E se eu deixar aqui e ir deitar? Os corredores da nossa casa, um ambiente de transformação, de passagem de um estado para outro, de um universo para outro. A lavanderia, um ambiente de limpeza e transformação. Nossos jardins, um ambiente de crescimento, de espiritualidade, de conexão com a natureza. Nossa garagem, um ambiente de movimento, de idas e vindas, de começos, de chegadas, de partidas. Cada ambiente, historicamente e culturalmente, foi sendo associado a algumas energias específicas, porque utilizamos esses ambientes de algumas formas. Mas o que acontece é que com a vida atual, com a rotina que temos, cada um
utiliza esses ambientes de uma forma, porque nossas realidades são diferentes. Não existe a energia padrão certa que deve pulsar em cada sala de estar. A energia que deve pulsar no ambiente da sua casa, em cada ambiente específico, é aquela que promova aquilo que você necessita, que você precisa, que faz sentido para a sua vida e para as pessoas que compartilham esses espaços com você. O mesmo ambiente pode ser agregado mais de uma função. Mais de uma energia irão passar a transitar nesses ambientes. Vamos analisar com um exemplo da sala de estar. Uma sala de estar que inicialmente é um ambiente de convívio, de comunicação, de interações, de relacionamento, em algumas casas pode ser um ambiente que remeta a energias conflituosas e densas. É um ambiente de brigas, desentendimentos, fofocas, a energia ali é uma energia densa. Mas mesmo dentro desse lar, o outro morador pode sentir uma energia diferente. Ele pode estar sentindo uma energia de tristeza, melancolia, de solidão. Vou dar um exemplo ainda mais claro para vocês, um exemplo pessoal. Inicialmente, eu não gostava muito de ficar na sala de estar da minha casa. Passava muito tempo no meu quarto. A sala de estar não era um ambiente onde remetia boas energias para mim. As energias ali eram um pouco densas demais, quente demais. Não era um ambiente onde eu gostaria de ficar. Então eu acabava utilizando o quarto mais do que um ambiente de descanso, mas como um ambiente de isolamento, de reclusão, um ambiente de afastamento, de solidão. Então, percebam que esse ambiente que para mim havia energias densas, energias quentes, eu acabei me retirando desse espaço e utilizando meu quarto para outros fins. Mas, de repente, outras pessoas que utilizam esse espaço não sentem a mesma energia que eu. Podem sentir uma energia de solidão, porque não tem mais outra pessoa ali. Percebam que cada ambiente ele vai pulsar diversas energias. Mas quando se trata de ambientes compartilhados, a gente precisa entender e analisar como cada indivíduo utiliza e se sente naquele ambiente, para que aí possamos trabalhar, de fato, nas correções, nas ações necessárias para que aquele ambiente pulse a energia que necessita e que seja boa para todos. Aí sim, a gente vai falar de plantas, a gente vai falar de cores, a gente vai falar de texturas, a gente vai falar de cristais, a gente vai falar de posicionamento de móveis. A gente precisa entender que cada ambiente é utilizado de uma forma pelas pessoas e que eles pulsam a todo momento energias e que eles vão reverberar isso de volta para nós, vão nos influenciar. Não vamos querer mais ficar na sala, vamos passar tempo demais no quarto. Passando tempo demais no quarto, eu acabo atrelando aquele espaço, um espaço de refúgio, que mais tarde, se um ambiente estiver desorganizado, ele pode contribuir para a minha falta de autoestima, falta de energia vital de fazer as coisas, culminando depois em um quadro de ansiedade, um quadro depressivo. Vocês percebem como as transições de energia, as mudanças de energia vão afetando a nossa rotina? Um ambiente desorganizado, ele por si só, ele já vai te causar uma ansiedade, um sufocamento visual, porque você não encontra aquilo que você precisa, você simplesmente larga as coisas em qualquer lugar, porque o ambiente já está desorganizado. Isso vai afetar outras áreas da sua vida, seja profissional, seja acadêmica, porque você já está habituado a essa desordem natural. É aquilo que você vê. Por mais que a gente diga que se encontra na nossa bagunça, eu sei onde as coisas ficam. Inconscientemente, e algumas vezes conscientemente, isso já vai nos afetando para com que a gente comece a desenvolver comportamentos pequenos, mas que depois, mais tarde, vão se intensificando e ficando maiores, de comportamentos de desordem, de bagunças, de não saber organizar algo. Se perdendo,
não sabendo gerenciar o seu próprio tempo, achando que o tempo precisa ter mais de 24 horas no meu dia, porque parece que eu sempre estou correndo atrás das coisas. Nunca encontro o que eu quero vestir, então saio com a primeira coisa que eu vejo, afetando a minha autoestima, porque eu nunca estou do jeito que eu gostaria de estar. Eu sou uma vítima à mercê de mim mesmo, das consequências das minhas ações dentro do meu lar. Uma cozinha que desorganizada afetará a energia da prosperidade, da abundância da sua casa, mas também afetará a sua alimentação, a sua nutrição. O ambiente que foi inicialmente desenvolvido para o armazenamento e o preparo de alimentos, hoje enxergado como um ambiente de cuidado, um ambiente de prosperidade. Eu posso cuidar do meu corpo, da minha alma, da minha nutrição, mas eu também posso cuidar de outra pessoa por meio do meu alimento, por meio de um chá. A cozinha é muito associada à saúde e ao bem-estar, mas uma cozinha bagunçada, uma cozinha que não promove esse bem-estar, que não me ajuda a preparar um bom alimento, faz com que eu passe por ela muito rapidamente. Faz com que eu queira fazer comidas às pressas ou um lanche apressado e que eu acabe não me alimentando corretamente. Quando começamos a transmutar mais energias em um ambiente e não nos responsabilizamos ou não identificamos, não percebemos o que estamos fazendo e como isso está afetando a nossa vida, temos a situação mais comum nos lares de hoje em dia. Eu não me sinto bem na minha própria casa. Eu não quero voltar para minha casa. Eu não quero utilizar um determinado ambiente da minha casa. O ambiente começa a se tornar esquecido, abandonado, falta de limpeza, falta de organização começam a ser intensificadas. Entender a energia dos ambientes é um dos principais pilares dentro da organização holística. Porque a gente precisa entender quais são essas energias que transitam ali para aí sim promover uma organização pensada, funcional para as pessoas que ali vivem. Então não é sobre seguir um manual, não é sobre ter uma energia padrão que eu preciso para cada ambiente. Essa energia, ela vai ser diferente de uma casa para outra. Você precisa trazer a energia que você precisa, que a sua família precisa, que as pessoas que vivem ali precisam para o atual momento da sua vida. A gente precisa sentar, olhar e identificar como eu me sinto nesse espaço. O que eu vejo? Quais sensações eu tenho? Que energia esse espaço está precisando? Quais atividades são predominantes nesse espaço? Como esse espaço é utilizado por mim e por outras pessoas? Como que as pessoas que utilizam esses espaços relatam se sentir ali? Por quanto tempo essas pessoas utilizam esse espaço? Essa e muitas outras perguntas a gente utiliza para entender que energia está sendo predominante ali e qual é a energia que eu quero que passe a ter naquele ambiente. Foi desenvolvido por mim. Nessa roda, a gente busca entender qual é a energia que está pulsando naquele ambiente, como aquele ambiente está sendo utilizado e como a gente pode trazer a energia ideal para aquele ambiente. Qual é a energia que está faltando hoje no seu ambiente, na sua casa?